Olá pessoal, vamos à nossa aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e nós estamos falando sobre linhas retas. Nós vamos falar sobre as linhas paralelas e perpendiculares. Elas aparecem muito no nosso dia a dia, principalmente em construções. Vejam essa figura aqui, esse desenho desse quadrado. Ele é chamado de tangram. Ele é um quebra-cabeça que tem 7 peças, tá? É um quadrado que é dividido por linhas e daí formam 7 peças na forma de polígonos. Vejam que ele é constituído de 2 triângulos pequenos, que são este roxo e este azul, 2 triângulos grandes, que são o amarelo e o verde, um triângulo médio, que é este vermelho, um paralelogramo, que é esta figura laranja aqui, e um quadrado, que ele está aqui numa posição diferente, mas é um quadrado roxo que está aqui. Então, essas são as peças do tangram. Agora que você conhece as peças que compõem o tangram, vamos responder algumas perguntas. Que peças do tangram têm os lados como retas paralelas? Então, eu vou desenhar aqui um tangram para a gente poder responder a essas figuras, essas perguntas, tá? Aqui no meio. Tá? E daí aqui tem mais um. Então, vamos responder a primeira pergunta. Quais peças do tangram têm os lados como retas paralelas? Vejam que os triângulos não têm retas paralelas, tá? Mas o quadrado tem reta paralela aqui e tem retas paralelas aqui. Então, uma das peças é o quadrado. A outra figura que tem lados paralelos é o paralelogramo, que tem aqui, tá? Esses dois lados do paralelogramo são paralelos e esses lados aqui são também retas paralelas. Então, essas duas figuras, o quadrado e o paralelogramo, respondem à pergunta A. Na letra B, que peças do tangram têm os lados como retas concorrentes? Bom, todos os triângulos têm os lados concorrentes, porque olha aqui, por exemplo, esse lado é concorrente com esse. Num outro triângulo, esse lado é concorrente com esse. Então, a resposta para a pergunta B são os triângulos. Vamos por aqui. Resposta da A. Quadrado e paralelogramo. E na letra B são triângulos. Na letra C, que peças do tangram têm os lados como retas perpendiculares? Veja que nem todas as retas concorrentes do tangram são perpendiculares. Por exemplo, essa aqui que eu mostrei aqui, do triângulo, são concorrentes, tá? Mas aqui elas não formam um ângulo reto, mas aqui elas formam ângulo reto. O quadrado, ele tem pares de retas paralelas, mas se você olhar dois lados aqui, eles também formam um ângulo reto. Então, eles também são perpendiculares. A única figura que não tem lados perpendiculares é o paralelogramo, porque todos os ângulos formados são ou agudos ou obtusos. Não tem ângulo reto. Então, as peças do tangram que tem os lados como retas perpendiculares são triângulos, porque todos os triângulos do tangram têm
pelo menos um lado perpendicular ao outro, são todos triângulos retângulos, e o quadrado. E a última é, que figuras têm pares de lados que são retas paralelas e pares de lados que são retas perpendiculares? É o quadrado. A gente já viu, tem pares que são paralelos e tem pares que são perpendiculares. Depois que o João usou o Tangram, ele fez a seguinte afirmação: toda figura que tem retas paralelas como pares de lados e retas perpendiculares como pares de lados é um quadrado. Então, vamos entender. Toda figura que tem retas paralelas como pares de lados e retas perpendiculares como pares de lados. Será que eu consigo desenhar uma figura que não seja um quadrado e que tenha pares de retas paralelas e pares perpendiculares? Vejam essa figura aqui. Essa figura é um quadrado? Não é. Ela é um retângulo, tá? E ela tem, por exemplo, vou dar nome para cada um dos lados. A, B, C e D. O lado A e o lado B são retas perpendiculares. Então, olha aqui, ó, tem pares de retas perpendiculares. A B e C também são perpendiculares, C e D perpendiculares e A e D perpendiculares. Mas B e D são paralelas e A e C são paralelas. Então, atende a tudo que o João falou, mas não é um quadrado. Então, quando a gente está falando das peças do Tangram, nas peças do Tangram não tem um retângulo, tá? Mas se não for uma peça do Tangram, com certeza eu posso desenhar um retângulo e que é uma figura que não é um quadrado, mas atende às regrinhas ali que o João falou. Em construções, a gente pode identificar segmentos de retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Então vejam nessa construção. Pinte de amarelo um par de segmentos concorrentes e não perpendiculares. Então a gente pode ver que aqui, ó, o que foi marcado em amarelo, essas vigas aqui são concorrentes, elas se encontram, mas elas não são perpendiculares, porque o ângulo que elas fazem é maior do que 90 graus. Pinte de vermelho um par de segmentos paralelos. Então foi pintado essas aqui, vocês podem achar outras. Essas aqui, elas não se encontram, elas mantêm a mesma distância entre elas. Então essas vigas aqui são paralelas. E pinte de azul um par de segmentos perpendiculares. Vejam que esta viga aqui na horizontal com esse pé que fica na vertical formam um ângulo reto. Nós temos vários outros ângulos retos aí nessa figura. E esses segmentos são perpendiculares. Agora vamos mais um pouquinho de brincadeira para identificar retas que sejam paralelas. Nas imagens abaixo, escreva se os segmentos de reta maiores são paralelos ou concorrentes entre si. Então, os segmentos maiores aqui, nós temos 3 segmentos verticais. Será que eles são paralelos? Qual é o jeito da gente saber se os segmentos são paralelos? Medindo a distância entre eles. Porque quando 2 segmentos são paralelos, a distância entre eles não muda, não aumenta. Então, esses aqui são paralelos. E este aqui, segmentos maiores. Nós temos uns menores, mas o que está sendo falado são dos que estão na vertical. Se a gente pegar a régua e medir as distâncias, vai ver que ela sempre é a mesma, ela não muda. Então, esses segmentos aqui também são paralelos. E nessa aqui, os segmentos maiores. Segmentos maiores são estes aqui na diagonal. Vejam que parece que eles abrem e podem se encontrar fora do desenho. Mas se vocês medirem certinho a distância entre eles aqui,
vão ver que essa distância não muda, portanto, também são segmentos paralelos entre si. Então, hoje a gente viu como identificar e confirmar se os segmentos são paralelos, mesmo quando a gente tem uma ilusão de ótica, a gente usa uma régua para medir as distâncias, tá certo? Até a próxima aula.